tinha vindo comunicado para o Branco para a gente fazer a substituição e o Hermel já tinha se encaminhado. E aí acabou atrasando no lance, dando carrinho, já tinha cartão e a gente acabou ficando com 10 jogadores. Mas com relação ao jogo, nós viemos com um plano de jogo muito bem definido, acabamos fazendo 1-0, que aumentou a nossa vantagem. Tomamos o empate, acabamos cometendo um erro e tomamos o empate, tomamos o 2-1, mas depois é muito complicado, né? Você sair, conseguimos ainda na volta do segundo tempo sustentar 12 minutos, a nossa ideia era 10, ainda com o Carlos Alberto, com o Rafael, para a gente tentar esse arrasto do Carlos Alberto aí e fazer o segundo gol, que a gente sabia que nos daria uma vantagem fantástica. Depois optamos em fechar as linhas com o Jefferson e com o Hermel, e aí sustentamos até 35 minutos, mas no lance de felicidade, num lance individual de bastante felicidade, eles fizeram 3-1, e aí você sair num campo pesado até, né, e você conseguir imprimir velocidade com um jogador a menos, fica bastante complicado. O Tuca, era a tua intenção realmente, então, o Rafael Silva iria sair, era isso? Ele tinha pedido para sair? Iria sair, o Hermel já estava pronto para entrar no jogo. E aí você não chegou a pensar em outra substituição depois do que ocorreu com o Rafael Silva? Com relação à expulsão? Não, depois a gente segurou, né, e acabou blindando o setor com os 3 volantes e a gente naquele momento não teve problema, né? A gente até conseguiu balançar porque a minha ideia naquele momento, se eu tiro o Carlos Alberto, eles iam nos empurrar para dentro da área e naquele momento tinha muito jogo ainda. Então o Carlos Alberto é o cara da transição, é o cara que ia conseguir fazer esse arrasto e o Rafael é o cara de área. Então a ideia era a gente buscar fazer o segundo gol mesmo com inferioridade numérica, porque você sustentar todo aquele tempo era ser muito complicado com a qualidade que tem a equipe do Flamengo. E como eu falei, a gente conseguiu isso, o resultado que nos classificava até 35 do segundo tempo. E acabamos tomando gol e aí depois para você sair é muito difícil. Tuca, no jogo da Vila Belmiro, você perdeu o Willy Carlos ainda no primeiro tempo e lá o escolhido foi o Jefferson. Ele acabou tendo uma boa participação, né? Participou diretamente do gol, foi o gol do pênalti do Rafael Moura. Hoje, de novo, você não teve o Eli, mas aí o escolhido foi o Renato. Por que dessa opção? Porque se eu coloco o Jefferson, eu ia centralizar o Caucaia. E meu lado esquerdo estava funcionando da defesa. Então eu ia mexer em 2 setores. Então eu optei pelo Renato, que é o cara da função, para mim poder deixar o Caucaia do lado esquerdo funcionando como funcionou até o momento que a gente acabou se desequilibrando no jogo. E a questão do Lins, ele teria condição ou foi preservado mais para o jogo do final de semana? Não, para hoje o nosso departamento de fisiologia nos sinalizou que ele não teria condição de jogo. Então para o final de semana sim, mas ele precisava dessa recuperação maior em função do desgaste que ele teve no jogo da Vila. Então tinha risco de lesão já no Lins? Tinha risco de lesão. Se a gente leva o Lins hoje, os exames e o próprio departamento de fisiologia acabou acusando que era perigoso. E nós sabemos também a importância do jogo do sábado. Então a gente acabou mensurando isso e optou em tirar o Lins e colocar o Rafael. Agora vai ser mais um jogo fora de casa, o Figueirense já vem de 2, né, fora, com a vitória contra o Santos, um jogo que até a gente falou lá, né, sobre sofrer até o último instante, né, se defendeu muito e hoje foi praticamente um ataque contra a defesa, boa parte do jogo do Flamengo. Dá para ter uma postura diferente, um jogo mais ousado, de propor o jogo fora de casa ou pela qualidade do adversário isso acaba se tornando muito difícil, né, como foi hoje? Bom, claro que dá. Se a gente for analisar o nosso jogo em casa contra o Flamengo, a gente variou e pressionou em vários momentos. E a nossa ideia hoje, quando a gente projetou o jogo, a gente sabia que eles vinham com a linha alta e a gente queria ter essa escape. A gente precisava ter a velocidade para tirar a bola da pressão e fugir. Só que a gente conseguiu, fez 1-0 e depois acabou violentando todo o plano de jogo em função de tudo que aconteceu. Mas claro que é possível, só que a gente veio num desgaste muito grande. O jogo do Santos a gente perdeu 2 alterações e acabou tendo que arrastar a última ao máximo para não correr o risco de ficar com 10 jogadores no campo. E hoje a gente teve que correr uma boa parte do tempo com 10. E aí você, quando vai elaborar o teu plano de jogo, você tem que levar tudo isso em consideração, né? Porque essa constância de jogos, claro que vai debilitando o atleta. O Rafael Silva saiu aqui na coletiva e disse que errou, que pode botar na conta dele, mas o torcedor está muito chateado nas redes sociais e tal. Como reconquistar isso, hein? E você chegou a conversar com o Rafael Silva sobre o lance? Não conversei ainda, cara. A gente terminou o jogo ali, a gente acabou fechando, finalizando, mas não conversamos. Vamos conversar. Cara, ele errou realmente ali no lance pontual, mas eu enxergo que o maior problema foi a gente não ter conseguido alterar a substituição antes, né, cara? Acho que
ali estava resolvido, mas agora isso já passou. E a partir de amanhã a gente tem que estar forte para pegar o Fluminense e brigar na metade da tabela do Campeonato Brasileiro aí e deixar o Figueirense no lugar que ele merece. O Eli Carlos volta, não? Ele Carlos retorna, sim. Ele Carlos também foi uma situação muito parecida com a do Lins, mas vai estar à disposição já para sábado. Até aproveitando esse gancho do Fabiano, muda alguma coisa em relação a grupo? Tem alguém... a gente sabe que o Hélio e o Ferrugem não tem condições de jogo por causa do cartão. Tem alguém que vai vir de lá? O Marquinhos realmente está fora? Não, o Marquinhos está fora. O Marquinhos teve uma lesão. E com relação ao grupo, nós trouxemos 26 jogadores, né? Então agora a gente vai montar esse quebra-cabeça, aumenta as possibilidades, porque na Sul-Americana você só pode trazer 18 para o jogo, então você tem que ser pontual e acabar utilizando os jogadores que têm múltiplas funções. Para o jogo do Fluminense aumenta o leque de possibilidades e agora a gente vai pensar com calma, conversar com o departamento para poder fazer o melhor.